No Jornal da Manhã, agora a informação da economia, saiu a ata do Copom, da reunião da semana passada, Denise Campos de Toledo, no estúdio de vidro. Oi, Denise. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Exatamente, o Copom divulgou agora cedo, o Banco Central, a ata da reunião da semana passada, quando foi decidido aquele corte de 0,5 ponto percentual, taxa Selic em 5,5%. Vale lembrar que a reação posterior do mercado foi meio negativa por cautela, já que o Banco Central sinalizou no comunicado rápido que saiu junto com a decisão a possibilidade de mais cortes dos juros. E a ata detalha um pouco mais a avaliação de cenário que está sendo feita pelo Banco Central. Em relação ao comportamento da inflação, tudo muito tranquilo. Ele cita, inclusive, as próprias projeções do mercado financeiro, que são de inflação em torno de 3,5% este ano, 3,8% no ano que vem, e as projeções são de longo prazo, 3,75% em 2021 e 3,5% em 2022. Portanto, analistas de mercado, de bancos, de consultorias e, consequentemente, também o Banco Central, não contam com a possibilidade de pressões adicionais neste comportamento da inflação, pelo menos dadas as condições atuais, conjuntura internacional, conjuntura doméstica. Ele coloca, inclusive, que o nível de ociosidade da economia é um dos fatores que levam a essa condição de bom comportamento da inflação. E o mais curioso, que já chamou a atenção na semana passada, é que ele avalia o cenário internacional como benigno para os países emergentes, entre eles o Brasil. Esse cenário em que os bancos centrais estão tentando estimular a atividade econômica através de reduções dos juros, e também há uma questão de bom comportamento da inflação internacional dando respaldo para essas decisões. Essa é uma realidade. Agora, você falar que é benigno, isso chama atenção, porque a gente já viu, por exemplo, em agosto, o dólar mudar de patamar exatamente por pressões externas. São preocupações com relação à guerra comercial, essa perspectiva mesmo de desaceleração global, os riscos relacionados à economia americana, a queda de atividade na Europa, a indústria da Alemanha, por exemplo, ontem divulgou dados muito ruins. Então, esse é um ambiente que tem produzido muita volatilidade no mercado, pressões sobre o dólar. Nós tivemos a questão da Arábia Saudita fazendo subir o preço do petróleo, que também é outro fator que pode influenciar a inflação, mas o Banco Central avalia esse cenário como benigno e coloca entre os riscos a possibilidade de alguma interrupção nesse processo de ajuste das contas públicas aqui no Brasil que a gente tem visto, de encaminhamento das reformas. Então, essa ainda é uma preocupação presente do Banco Central, mas ele conta com esse ajuste, inclusive para reduzir o risco país e viabilizar mais reduções dos juros básicos. Então, a indicação é essa mesmo. Se a inflação continuar bem comportada e nós não tivermos nenhum grande fator aí pressionando mais o mercado, as condições de evolução futura da inflação, a tendência de mais cortes dos juros, com essa possibilidade não colocada pelo Banco Central, mas de chegar a taxa Selic no final do ano em 4,5%. Ele fala da necessidade de estímulos à atividade econômica, que o cenário é favorável a isso. Tá certo, Denise. Até já. Sami Análise. Só complementando a análise da Denise, claro que um juros mais baixo é um estímulo à economia. Afinal, se você ficar dormindo em casa, você vai ganhar muito pouco ou quase nada. Agora, a grande questão do sistema e do sistema capitalista que dá certo é fazer com que pessoas que não tenham dinheiro possam empreender e prosperar. E para isso é preciso também uma competição maior para diminuir os spreads bancários. Eu não estou falando do governo ficar fazendo via bancos públicos ou perdendo dinheiro para dar taxas menores. Agora, é muito difícil para quem quer empreender ter uma taxa acessível. Taxas médias de 30%, 40% são muito altas. Que empresa consegue crescer sistematicamente, consistentemente a essas taxas? A Denise quer complementar. Exatamente, sem dúvida alguma, o Sami tem razão quando ele fala dessa questão dos juros na ponta final do crédito, que a gente tem visto aí a taxa básica de juros rodando no menor nível já registrado há um bom tempo, né? Desde quando ela chegou na faixa dos 6%, já era um recorde de baixa, só que a gente tem problemas na transmissão para o custo do crédito. É toda aquela estrutura que a gente tem no sistema financeiro brasileiro que impede reduções maiores. Então, a gente ainda tem lá no topo do ranking dos juros o custo do crédito, no cheque especial
adicional no rotativo do cartão, tem muita restrição para as empresas. Quanto mais dificuldade o empreendedor tem, mais dificuldade o acesso ao crédito. E esse é um desafio também para o Banco Central. Ele vem trabalhando algumas regras para tentar viabilizar uma redução mais geral dos juros. Agora, o que já houve de corte, a gente percebe que a economia brasileira respira melhor quando se tem um pouquinho mais de oxigênio. Então, corta um pouquinho o juro do crédito, a gente já vê alguma resposta no consumo. Claro que não é ideal, claro que não é boa também para estimular o empreendedorismo, mas o Banco Central espera que em algum momento isso faça diferença.